uma questão que está sempre corriqueira nas provas de vestibular, no Enem e tudo mais, é a questão da ascensão dos regimes totalitários na Europa entre guerras. Né? O período entre guerras que eu digo é o período de 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, até 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Né? Esse período é o que chamamos de período entre guerras. Há quem diga que esse período foi uma grande guerra de 31 anos, com início em 1914, com a Primeira Grande Guerra, até o final dela em 1945, com o fim da Segunda Grande Guerra. Há quem diga que a Segunda Guerra é uma continuação da Primeira, mas isso não é o nosso tema aqui agora. Né? Nosso tema é esse período entre os grandes conflitos europeus, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que nós chamamos de período entre guerras. E no período entre guerras nós temos a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Né? E é importante que nós entendamos por que eles aconteceram. O fascismo na Itália, né? Com Benito Mussolini. Depois nós temos o nazismo na Alemanha, né? Com Adolf Hitler. Nós temos o salazarismo em Portugal, nós temos Franco na Espanha, nós temos Getúlio Vargas no Brasil, com regime absolutamente com características fascistas. Nós temos muitos líderes mundiais ascendendo nesse momento que tem características totalitárias. Né? Mas o primeiro ponto que nós precisamos estudar, né, são os antecedentes desses regimes totalitários e o que levou a Europa a desenvolver esse tipo de regime de governo. Tá? O primeiro fator é quando encerrou-se a Primeira Guerra Mundial e veio o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado que foi encerrando a Primeira Guerra Mundial e que foi colocando os pingos nos is. Nesse tratado, nessa reunião, foi conveniente se encontrar um culpado para a guerra. E dentro desse contexto, colocou-se, né, principalmente a Alemanha. A Alemanha teve punições severas, financeiras, sociais, né, foi impedida de ter exércitos com um número elevado de soldados. Isso fez com que se criassem milícias, grupos armados. O sentimento do povo alemão, né, o sentimento de punição, a humilhação pela punição foi muito ruim, foi muito cruel para o alemão. Mas num primeiro momento nós vemos então um mundo punindo a Alemanha, a Itália e os países aliados, Áustria-Hungria e tudo mais, culpando esses países pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial. Um segundo fator foi a crise financeira de 29, né? A crise financeira que nós chamamos também de Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Nova York, né? O setor de produção norte-americano quebrou, né? Muita produção, a partir do momento que encerrou-se a guerra, os Estados Unidos era um país que tinha investido pouco na guerra. E com um pouco investimento na guerra, eles conseguiram estar um passo à frente do resto do mundo. E esse um passo à frente fez eles aumentarem o comércio exterior, aumentarem a produtividade por conta do aumento do comércio, e esse aumento da produtividade por conta do aumento do comércio fez com que o sentimento de soberba norte-americano viesse à tona e o norte-americano achasse que eles eram imbatíveis comercialmente e economicamente, coisa que não era verdade, que não aconteceu. E por causa do excesso de produção, né, essa economia quebrou. Por quê? Porque não teve tanto consumo quanto eles esperavam, a procura não era tão grande como eles esperavam, a demanda não era tão grande, então a produção foi muito maior do que a demanda e esse excedente sobrou e essa sobra fez com que a bolsa quebrasse, fez com que a economia do país quebrasse, levando todo mundo capitalista a uma crise financeira sem precedentes na história do planeta. Até 1929 nós não tínhamos não tínhamos tido uma crise financeira tão importante no mundo contemporâneo como essa. Né? A quebra dessa Bolsa de Nova York trouxe consequências para quase todo o mundo capitalista. Aqui no Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas mandou queimar 1 milhão de sacas de café para poder subir o preço. Queimar no sentido literal, realmente, ele tocou fogo nas sacas de café para subir o preço do café, porque o café estava com preço lá embaixo, porque tinha muito café. Eles entraram na onda dos Estados Unidos de superprodução para exportação e a procura não foi tão grande. Então tiveram que queimar, que torrar
1 milhão de sacos de café para poder subir esse preço. Um terceiro fator, né, foi o medo do avanço comunista. Por quê? Porque nós tivemos tido em 1917 a Revolução Russa. Eu já tratei com vocês esse assunto em um vídeo anterior. Né? A Revolução Russa trouxe uma revolução vermelha que vinha do leste, tomando conta de toda a Europa, tomando conta de todo o leste europeu e estava avançando para a parte ocidental da Europa, estava invadindo os territórios ocidentais e o medo do capitalista europeu e do capitalista norte-americano, do alemão, do italiano, o medo da chegada dos comunistas, o medo da chegada do avanço bolchevique, né, do avanço socialista, era um medo muito grande porque estava se tomando propriedades particulares e privadas na Rússia, estatizando-se meios de produção, e era preciso proteger a propriedade privada, era preciso proteger a nacionalização da produção e do comércio e da economia contra o internacionalismo bolchevique. Era importante isso. Os bolcheviques, eles protegiam, eles defendiam uma revolução mundial, uma revolução vermelha mundial. Coisa que os capitalistas europeus jamais iriam concordar. Os grandes empresários e capitalistas europeus jamais aceitariam uma revolução bolchevique em toda a Europa. Então, num primeiro momento, era preciso que surgisse um líder que pudesse insurgir o povo contra esse avanço vermelho. Tá? Então, num primeiro momento, a gente precisa entender que a ascensão desses regimes totalitários na Europa foi uma resposta ao avanço do comunismo lá na Rússia e que estava com meandros de poder avançar para a parte ocidental da Europa. O Oriente Europeu estava já à mercê do mundo comunista, do mundo socialista, do mundo vermelho bolchevique, e o Ocidente Europeu estava se protegendo disso. Então, essa ascensão desses regimes era uma ascensão contra o avanço vermelho, tá? O avanço do comunismo. Então, tanto o nazismo quanto o fascismo, né? Primeiro o fascismo, depois o nazismo, foram regimes que vieram ser um contraponto, um combate para a chegada do comunismo. O historiador Eric Hobsbawm, né, no seu livro A Era dos Extremos, ele deixa muito claro, né, que, olha que curioso, né, a ascensão desses regimes totalitários e autoritários na Europa é culpa da Revolução Bolchevique. Por quê? Porque os capitalistas europeus tinham muito medo do avanço vermelho, do avanço comunista na Europa. E por conta do medo da Revolução Proletária, da Revolução comunista, alcançar a Europa Ocidental, eles trataram logo de arranjar uma maneira de frear esse avanço, de barrar esse avanço e de cercar esse avanço comunista lá no leste europeu, que ele ficasse apenas na Rússia, né? E essa forma foi a ascensão de líderes autoritários, que tinham a principal característica, o anticomunismo. Tá? É importante frisar, os regimes totalitários europeus, todos eles eram anticomunistas. Anticomunistas. Nós estamos falando de regimes de extrema direita, né? Como fascismo, nazismo, salazarismo, franquismo, eram regimes automaticamente anticomunistas. Existe uma estrutura ideológica que nos fala a respeito dos regimes totalitários. Todos eles têm uma estrutura a se seguir, né? Um script ideológico a se seguir. O primeiro deles, né, é o totalitarismo. O Estado é tudo. Né? O que é o totalitarismo? É o Estado se tornando o fator mais importante da nação, né? A organização do Estado, né? E muitas vezes esse Estado, ou na maioria das vezes, ele se transforma no líder, ele se personifica na figura do líder. Esse líder que é autoritário, né?
o autoritarismo também é uma característica do totalitarismo, porque quando um Estado é totalitário, ele é a figura desse líder. E esse líder é um líder autoritário que toma todas as decisões, que faz as leis ao seu bel prazer, né, que persegue opositores políticos que não concordam com o regime ou que discordam das posições do líder. Né? Então, o autoritarismo e o totalitarismo estão altamente ligados. Autoritarismo e totalitarismo estão ligados na figura desse líder, que normalmente é um líder autoritário e totalitário, e, no caso do fascismo italiano, um corporativista. O que é corporativismo? O corporativismo, ele é o Estado sendo protegido pelo próprio Estado. Né? As vantagens são separadas e levadas ao mesmo grupo. Um mesmo grupo sempre leva as vantagens, sempre toma as decisões, e mesmo que essas decisões e que essas vantagens sejam indevidas e ruins, elas são protegidas pelo próprio Estado. Ações de corrupção, né, vários tipos de crimes cometidos são protegidos por um Estado corporativista. Então nós vemos aí o totalitarismo, o autoritarismo e o corporativismo, coisas que estão altamente ligadas. Altamente ligadas. Essas três coisas estão altamente ligadas num Estado totalitário. Né? Outra coisa importante é o ultranacionalismo, que nada mais é do que você colocar a sua nação à frente de tudo. Né? O seu orgulho de pertencer àquela nação, o seu orgulho de ser membro daquela nação, de ser um cidadão daquela nação, está exacerbado nesse momento, está levado às vias de fato naquele momento. Então, você tem uma inflamação muito grande do seu sentimento de nacionalismo, que nós chamamos de ultranacionalismo. A mesma coisa acontece com o ultramilitarismo, que está ligado ao ultranacionalismo, está ligado ao autoritarismo, ao totalitarismo, ao corporativismo. Né? O ultramilitarismo é a colocação do exército, do militarismo, em primeiro plano na nação. Uma nação absolutamente militarizada. Né? É um Estado absolutamente militarizado. Tá? O exército é a principal força dessa nação e ele se confunde com o Estado, sendo corporativista, totalitário, autoritário e tudo mais. Né? No caso do fascismo italiano, né, com a liderança de Benito Mussolini, esse ultramilitarismo ele toma proporções de Império Romano. A ideia era a retomada do Império Romano, a volta do Império Romano colocando o Duce, que era Mussolini, como o grande César naquele momento. Tá? Então, o ultramilitarismo no fascismo italiano era a volta do Império Romano. No caso da Alemanha, então, o nazismo. Né? No caso do nazismo, era o espaço vital alemão. A Alemanha precisava de um espaço. Né? O pangermanismo, a expansão alemã, a expansão da Alemanha buscando os países que tinham etnia germânica, como Polônia, como Hungria, né? Países que tinham etnia germânica deveriam pertencer ao grande império alemão que Hitler chamou de Terceiro Reich, né? O Terceiro Reich, que quer dizer Terceiro Império, seria a recolocação da Alemanha no seu devido lugar, a recolocação da Alemanha no seu ponto principal e máximo, né? É isso que eles buscavam, é isso que eles queriam, né? Então, o espaço vital alemão. Ao mesmo tempo que esses regimes totalitários perseguiam os comunistas, eles também eram antiliberais. Então, o antiliberalismo era um ponto muito importante no conceito ideológico dos regimes totalitários. Por quê? Porque no liberalismo o Estado é fraco, o Estado é um Estado mínimo, é um Estado que não interfere economicamente, que não interfere socialmente, não interfere politicamente. E num regime totalitário o Estado é forte. Embora ele seja um regime contra-comunista, anticomunista, é um regime absolutamente antiliberal também. Porque é um regime que funciona e que sobrevive e que se sustenta por base em um Estado forte e pesado. O Estado é absolutamente pesado e presente em todos os setores na vida dessas pessoas, né, dessa nação. Então, com um Estado fraco, nós não vamos ter
um Estado totalitário. O Estado só pode ser totalitário se ele for forte. Além do antiliberalismo, também tem a antidemocracia. Não era abertamente assim colocada como antidemocrático, somos anti... Não era assim. Mas nós víamos nuances nesse primeiro momento, já no início desses regimes, de que a democracia não era valorizada, né? Com o passar do tempo, esses grandes líderes autoritários deixavam entender para a nação que a democracia era para os fracos, né? Então não eram estados democráticos, tanto que esses líderes ficaram anos e anos e anos no poder e não admitiam opiniões, não admitiam controvérsias, não admitiam que ninguém se opusesse ao regime. E isso é antidemocrático, certo? E como eu já falei algumas vezes, já durante essa explanação, o anticomunismo, né? Era necessário que se combatesse a onda vermelha que vinha do leste. Era necessário que se combatesse o comunismo, porque precisava se proteger a propriedade privada. O comunismo ele vinha ameaçar a propriedade privada e as propriedades privadas dos meios de produção, principalmente. E isso precisava ser combatido, né? Anticomunismo é o combate ao domínio comunitário dos meios de produção. Isso era impensado numa sociedade capitalista. Algumas características que eram particulares do nazismo na Alemanha. A primeira delas era o antissemitismo. O que é o antissemitismo? O antissemitismo é a perseguição aos povos de origem semita, ou seja, os judeus, os árabes, né? Esses povos eram, principalmente os judeus, eles eram perseguidos pelo ódio que se gerou na nação contra esses povos, né? Hitler acreditava que os judeus eram culpados, por exemplo, pela morte de Cristo. E ele se colocava como um cristão ferrenho, né? A cristandade de Hitler, né, foi usada por ele para gerar ódio aos judeus, mas não só por isso. Ele falava que os judeus estavam tomando os empregos dos alemães. Ele falava que os judeus não tinham uma nação e invadiam uma nação alheia. E essa invasão da nação alheia fazia com que eles tomassem os empregos. E eles eram pessoas que eram ruins e que eram nocivas para o povo alemão. E ele botou isso na mente do alemão, que estava preocupadíssimo com a tomada da sua propriedade privada pelos comunistas. Então tudo que fosse falado, que fosse no sentido de proteger, né, as suas posses, eram aceitas por essa nação e por esse povo. Outro ponto que Hitler colocava com bastante veemência era a superioridade da raça ariana. A raça ariana para Hitler, e ele já descreveu isso no seu livro Mein Kampf, né? A raça ariana para Hitler era o homem alto, loiro, de olhos claros e pernas longas. Esse era o ariano. E para Hitler, essa era a raça superior. Sendo superior, tinha que subjugar as outras raças, tinha que ser hegemônica na sociedade. Esse projeto nazista de eliminação das raças que eles consideravam inferiores, né, as raças diferentes deles, foi levado ao cabo durante a Segunda Guerra Mundial, com os campos de concentração para judeus, né, e posteriormente se transformaram em campos de extermínio, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos, né. 6 milhões de judeus, mas ele também subjugou povos ciganos, subjugou povos latinos, subjugou povos orientais, povos diferentes do que a raça ariana foram subjugados pelos nazistas. É uma discussão que seria gigantesca, se formos aprofundar essa discussão, daria tema para mais 3, 4, 5 aulas para a gente falar sobre isso, mas a gente fez um resumão aqui do que foi esse momento entre guerras com a exceção desses regimes totalitários. Tá ok, gente? Qualquer coisa, então, vocês me procurem aí, a gente vai encerrando por aqui. Valeu!